Irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Mais uma quinta, uma reunião de doutrina, de estudo da palavra. Nós estamos tratando do culto cristão e vamos chegando aí à aula de número 8. Eu comecei a tratar de um livro que eu vou mostrar aqui para os irmãos sobre o culto, que já começamos a tratar. E estamos com bem calma, indo devagar, tranquilidade, para irmos absorvendo o conteúdo. Então, peço aos irmãos que não se enfadem se houver algumas repetições ainda na aula de hoje, de alguns assuntos, mas é interessante estarmos revisando, mas, claro, teremos também avanços aí no conteúdo. O título da aula de hoje é a preparação para o culto público. Certo? Nós vamos tratar, na verdade, ainda das características do culto e comentar também esse texto de Levítico, capítulo 10, de 1 a 7, 1 a 11 ali, mais ou menos. Já oramos, já pedimos a graça do Senhor, então vamos começar nosso estudo propriamente dito. Esse é um livro que eu estou usando, que irei usar aqui nas citações, no esplendor da santidade, redescobrindo a beleza da adoração reformada para o século XXI, de John Payne, e não corrigi de novo aí o slide, mas aí é a adoração evangélica de Jeremias Burroughs, que na verdade é um puritano de fato, um texto antigo aí, mas as citações são daquele primeiro livro, e o comentário que eu irei trazer aqui em Levítico será baseado no texto de Jeremias, certo? Irmãos, nós lemos aí, vamos ler novamente, Levítico 10, de 1 a 7, mas eu quero dar ênfase, já que nós já lemos esse texto, quem está aí acompanhando pela internet, já sabe aí a passagem, pode ir lendo, mas os irmãos aqui presentes, nós já lemos aqui na liturgia, na devocional, então a partir do verso 3 diz assim, o texto, a palavra do Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Não sei se os irmãos lembram desse momento aí, da história de Israel, mas Nadab e Abiú eram filhos de Arão e haviam acabado de ser ordenados sacerdotes do Senhor, ali na antiga aliança, e eles ofereceram fogo estranho diante do altar do Senhor, e eles foram fulminados, um fogo saiu da parte do Senhor e os consumiu. Só um momentinho, irmão, só para eu compartilhar aqui o link os irmãos lá na internet também nos ajudar aí compartilhando. Não, tá bom assim. Então, irmãos, temos aí esse texto de Levítico, E aí, essa cena trágica dos filhos do sacerdote Arão, que é uma pessoa de grande renome em Israel. Moisés e Arão eram, na congregação do Senhor, ali do Antigo Testamento, pessoas de grande destaque. E Nadab e Abiú também, nós vamos ver aqui. E aí eles morrem, repentinamente, os filhos mais velhos de Arão, sacerdotes, respeitados por todo o povo. E aí alguém pode dizer assim, não, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento, E aí em Hebreus, no capítulo 12, versos 28 a 29, o autor aos Hebreus, e esse é um texto que fala no contexto de culto. Ele diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, nós recebemos um reino inabalável. Aquele culto do Antigo Testamento foi abalado.
aquelas instituições do Antigo Testamento, aquele culto cheio de tipos, de sombras, de rituais, aquele culto passou. Nós recebemos um reino inabalável, mas nós devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência, com temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Certo? Mas antes de entrar aqui na nossa lição propriamente, eu vou dar uma lida aqui com os irmãos de um pouco do comentário aqui de Jeremias Burroughs sobre esse texto de Levítico, capítulo 10, né, aí, que nós já lemos. Certo? Então, irmãos, lembrem disso. Eles acabaram de ser ordenados sacerdotes, certo? E eles levaram fogo estranho. Que fogo estranho era esse, né? E Deus puniu com a morte. Que fogo estranho é esse? Geralmente eu mesmo considerava que tinha sido um incenso estranho. Porque o Senhor disse a fórmula do incenso que deveria ser usado no culto. Mas o texto diz aí, fogo estranho, e Jeremias Burroughs, ele explica aqui no seu livro, na introdução, ele explica que Deus, quando havia sacrifício, e Deus mandou fogo do céu sobre o altar, e havia uma lâmpada que tinha que ficar acesa. Eles tinham que renovar o fogo continuamente. Então eles tinham que levar daquele fogo específico que o Senhor havia dito a eles. Certo? Eles tinham que levar, apresentar no culto, aquele fogo específico. Então, qual foi o pecado de Nadab e Abiú? Ofereceram fogo estranho que Deus não havia ordenado. Agora, se você ler o Antigo Testamento, o Pentateuco, lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai dizer, pastor, onde é que Deus diz para não oferecer, proibiu oferecer fogo estranho? E ele diz aqui que tem esse caso, que o incenso tinha que ser aquele que Deus tinha dito, certo? E tem outro caso, tem outro texto aqui que ele cita, né? Deixa me ver aqui, ele diz, não há nenhum texto bíblico em que Deus tenha dito expressamente, não oferecereis fogo de nenhum outro tipo. Então não há nenhum texto direto falando isso. Mas em Êxodo 39, eles foram proibidos de oferecer incenso estranho. Certo? E em Levítico 6,13 é dito que eles deveriam conservar constantemente o fogo do altar, para que nunca se apagasse. Então Jeremias Burroughs entende que eles deveriam usar aquele fogo. Então Deus não proibiu diretamente, assim, não há uma ordem expressa proibindo, mas eles deveriam entender que era aquele fogo específico que deveria ser usado sobre o altar. E então Deus mandou fogo do céu ali para aquele altar, para que não se apagasse, e o fogo foi usado para manifestar o prazer de Deus em recebendo aquele sacrifício. Mas no caso de Nadab e Abiú, o Senhor mandou fogo para ser juízo sobre eles, certo? Então eles não deveriam usar outro fogo. E é muito interessante também na passagem que é dito, Deus diz, quando Nadab e Abiú morrem, aí, claro, quem era o pai? Arão. Que tristeza, né, irmãos? Que momento alegre eles serem ordenados sacerdotes. Lá no começo, já de cara, no primeiro dia, 2 filhos morrem no culto, na adoração. Imagine você perder 2 filhos, que luto. E algo assim, o que foi que aconteceu? Todo mundo se perguntando, o que foi que houve? Né? O que é que está acontecendo? Aí Moisés diz a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Veja a santidade de Deus, a reverência, e Deus diz, eu vou ser glorificado naqueles que se achegarem a mim. Né? E o que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer?
Quando nós oramos lá, santificado seja o teu nome no Pai Nosso, é a mesma coisa que dizer glorificado seja o teu nome. Então, nós, o povo de Deus, irmãos, estamos nos aproximando no culto de um Deus santo. É de um Deus santo que nos aproximamos, que vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado. Se nós nos santificarmos e obedecermos a Deus, se nós formos fiéis a Deus no nosso serviço, na nossa vida, no nosso culto, Deus vai ser glorificado. As pessoas vão dizer, aquele povo é um povo obediente. Aquele povo é um povo da Bíblia. Eles são submissos a Deus, a palavra de Deus. Mas, se nós desobedecermos a Deus, como é que Deus vai ser santificado no meio do seu povo? O que é que nós vemos no texto? Juízo. Né? Deus, irmãos, Ele não é um Deus... Assim, nós somos assim, em geral, né? Regra geral. Com os nossos filhos, quando erram, a gente passa a mão na cabeça. Com o filho dos outros é sola, né? Muitas vezes. Tem pai que é duro também, né? Com seus próprios filhos. Né? Ele disciplina mesmo. Mas Deus, Ele não é parcial. Ele é santo. E Ele não vai baixar o padrão dele porque nós somos os seus filhos, o povo da aliança. Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo santificado. Se nós não quisermos honrar a Deus com a nossa obediência, Ele vai ser santificado disciplinando. Leia o Antigo Testamento, leia a Bíblia, que você vai ver que o povo de Israel sofreu porque idolatrou, porque não foi fiel às ordenanças de Deus, a palavra de Deus. Então veja como aquele povo sofreu. Veio cativeiro, veio nações ímpias como instrumento de juízo, de disciplina do Senhor. Então Deus será santificado, Deus será glorificado. O mundo vai conhecer que o Deus bíblico é um Deus santo. Deus irá manifestar a sua santidade. A pergunta é, como é que Ele vai fazer isso? Certo? Como é que queremos nós, como é que nós queremos que Deus seja santificado? Será que queremos ser santificados, que Deus seja santificado na nossa obediência? Ou então queremos, como Israel, ser de dura serviço e sofrer as disciplinas do Senhor? Porque Ele é um Pai, Ele nos ama, Ele vai disciplinar. Ele não vai... Deus não faz acepção de pessoas. Ele não vai deixar de tratar conosco. Certo? Então, o Jeremias diz aqui, quando ele diz assim, eles o santificam em suas vidas quando mostram a glória da santidade de Deus. Mas se não fizermos isso, Deus santifica a si mesmo com juízo sobre aqueles que não santificam o seu nome mediante comportamento de santidade. Ah, pastor, isso aí é muito duro. Essa mensagem aí, isso é coisa do Antigo Testamento. O senhor está trazendo aí coisa lá do Antigo Testamento. Leia lá em Corinto, lá no texto que nós lemos sempre da instituição da ceia, Coríntios 11, que Paulo diz, é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Tinha gente morrendo na igreja. Por causa de pecado, por causa de não considerar a santidade de Deus a quem servimos. Ananias e Safira lá caíram mortos, mentiram ao Espírito Santo. Então, irmãos, nós devemos lembrar dessas coisas, porque Deus é misericordioso, Ele é bom, Ele nos perdoa, mas Ele vai nos ensinar que não vale a pena enfrentar a sua santidade, afrontar a sua santidade. Então, as pessoas que querem se chegar a Deus precisam adorar a Deus de modo bíblico. Por isso que
A reforma retornou à Bíblia na questão do culto, né? Então, nós devemos ter esse cuidado quando queremos adorar a Deus, certo? Então, no final, Deus foi santificado, porque quando Deus mandou o fogo, que não necessariamente foi uma bola de fogo vindo do céu, né, mas um fogo do Senhor, eles morreram ali, foram fulminados, algo semelhante a Ananias e Safira. Quando Deus fez isso, todo o povo ficou atônito e reverente. Então, se não queremos, né, de bom grado, ser um povo de... Aí Deus manda o seu juízo, aí todo mundo fica... agora vai temer a Deus, né? Agora vai ter reverência com o Senhor. É como um pai, né? Que o filho, às vezes, despreza o pai, aí vem a vara, por isso que Deus manda usar a vara, né, na Bíblia. Para poder, muitas vezes o filho ele não entende ali aquela linguagem, e às vezes precisa ali temer o pai, o respeitar, né? A questão do respeito. E aí a criança, muitas vezes, ela é disciplinada para poder aprender a temer e a respeitar. Então Deus nos trata como filhos, né? Ele nos disciplina também, certo? Então, com relação ao livro aí, No Esplendor da Santidade, era isso que eu queria trazer para nós. Vamos agora, adoração evangélica, né? Agora voltando aí ao esplendor da santidade. Irmãos, então diante disso, como nos aproximamos do culto? Você já parou para pensar nisso? Como é que nós e os evangélicos de modo geral, como é que as pessoas se preparam para o culto, para o domingo, para chegar na igreja? Qual a expectativa? Geralmente, assim, a atitude logo antes do culto demonstra muito a atitude, como é que as pessoas consideram o culto. Muita gente vê a igreja como um ambiente irreverente, informal, né? Com relação ao culto também, culto público também. Então, há uma pobreza espiritual muito grande de reverência, de visão do culto, um excesso de informalidade, que não tem base na Bíblia. Não tem base bíblica. Né? Essa coisa em excesso despojada. Nós temos momentos informais. É o que reuniões nos lares. Aqui, essa própria reunião aqui é uma reunião mais informal. Então você não precisa vir de terno para o estudo bíblico. Né? De gravata não precisa. Né? A gente está aqui mais informalmente. Pode vir uma pergunta, né? Mais tranquilo. Agora, a questão do culto, nós vamos aprender aqui, né? E em geral as pessoas levam essa visão informal para o culto também. E muita gente acha que o único preparo para estar diante de Deus no domingo é só acordar mais cedo do que o que seria necessário num domingo, porque para o mundo o domingo é o dia do lazer, do seu descanso particular. Então, não, vou acordar mais cedo um pouco, tenho um compromisso com a igreja, vou me arrumar, uma roupa mais ou menos adequada para ir para a igreja, pronto, a preparação é essa. Vem para o culto, mas não tem uma perspectiva espiritual do que está acontecendo. Qual é a expectativa? Será que as pessoas vêm para o culto para ouvir Deus falar na pregação, para ser santificadas, para servir, apresentar um serviço ao Senhor? Ou será que as pessoas vêm por um formalismo, né, por uma obrigação, né? Às vezes, sei lá, é a melhor coisa que ela pode fazer no domingo, não tem outra coisa que ela poderia fazer nesse dia, ou pelo costume de ter relacionamentos, amizades, né, comunhão na igreja. Então, irmãos, nós temos que pensar, porque há uma atitude no meio cristão de falta de conhecimento muito grande com relação à natureza, o que é o culto. Então, essa atitude reverente é porque as pessoas não entendem o que é o culto. Não entendem o que estão fazendo quando se aproximam de Deus. Como é que isso deve ser? O preparo, a expectativa, o modo que devemos fazer. Então, o que é o culto?
Né? Então, antes de nos prepararmos para vir para o culto, nós temos que entender o que é o culto. E é muito triste que as igrejas evangélicas, e esse termo evangélico é o termo que se aplica a cristãos apegados à Bíblia, unicamente como palavra de Deus, como autoridade nas suas vidas, né? São os evangélicos. Né? Então, em geral, é muito triste ver que as pessoas não entendem o que é o culto. Certo? E as pessoas se dividem com relação ao que é o culto, se dividem, certo? E acham que essa questão das diferenças é questão de opinião só, ou de gosto. Não, você gosta de um culto mais reverente, eu gosto de um culto mais contemporâneo, você gosta de um culto mais solene, outros gostam de um culto mais festivo, mais... Então, assim, as pessoas acham que é questão de gosto. E a base do que fazemos aqui não é o gosto pessoal, ou preferência, ou opinião. Não é briga de opinião. Vamos ver aqui quem tem a opinião melhor e tal. Não é isso. Não é esse o nosso propósito. Mas é investigar na Bíblia, investigar nas Escrituras, qual é o culto que agrada a Deus, não é a mim ou a você, ou ao visitante, ou a uma categoria, né, o adulto, o velho, a criança. Tem igrejas, até mesmo igrejas da nossa denominação, que você vê que tem, de manhã é o culto dos velhos, no domingo. Culto dos velhos, então dos idosos. Então aquele culto mais tradicional, mais com hinos, coisa aí. Não, à noite é o culto mais de jovens. Então é outro tipo, é outro culto. Aí a igreja se polariza. Vai de manhã, vai o pessoal mais tradicional, de velha guarda, e à noite tem o culto, um estilo mais festivo. Então, será que é assim mesmo, né? Que a Bíblia diz que tem que ser? Não é incomum ouvirmos alguém dizer, você cultua do seu jeito e eu do meu. E isso não importa, não tem importância. Irmãos, nós somos de uma era relativista. Não há absolutos, verdade, no nosso tempo. Até mesmo o cristianismo, o cristianismo é a opinião sua. Você é crente, pronto. Fique com a sua opinião de crente lá na igreja. Ou na sua casa, no máximo. Certo? Então, há um relativismo. As pessoas elas não baseiam as suas crenças em verdades absolutas. Então as leis, o direito, tudo aí na sociedade, as leis, não se leva em conta a Bíblia, verdades absolutas. É convenção humana. Tudo que é feito aí fora é convenção humana. Não existe uma autoridade suprema. Não existe verdade. É o pós-modernismo que é dito, né? Vivemos na era pós-moderna. Cada um tem a sua verdade. Relativismo. Então isso dentro da igreja se manifesta também. Quando é dito assim, não, você tem a sua opinião, a sua verdade, eu tenho a minha. Claro que existem questões da fé que há variedade de opiniões, né? Existem sim. Até mesmo nessa questão do culto a gente tem que reconhecer isso. Mas, irmãos, há também verdades claras nas Escrituras. Então temos que ter cuidado para não sermos relativistas. Porque Deus não nos deixou sem rumo. Deus nos proveu com instruções inequívocas a respeito de como devemos adorá-lo. E nós não vamos ser perfeitos no culto, né? A igreja não vai ser perfeita aqui, nem o culto. Mas o nosso dever é desejar que o culto seja bíblico e que também seja de coração, né? Que seja sincero também, claro, e com almas tementes a Deus, crentes e submissas ao Senhor. Certo? O culto bíblico é bíblico sim. Então o primeiro ponto parece óbvio, né, e redundante, claro, mas o culto bíblico tem que ser bíblico. E o autor aí ele está dizendo, né, em cima dessa redundância, que muitos crentes têm a visão do culto, a seguinte visão do culto. Muitos crentes têm.
o culto tem que ser de uma maneira que o crente, quando vier, fique feliz. Quando vier para o culto. Né? Agrade, né? Uma ideia meio de consumidores, né? De consumismo. Então, eu venho consumir um conteúdo. Né? Então, tem uma palavrinha também técnica, né? Que é pragmatismo, né? Que é o que dá certo, o que agrada. Então, o culto, para muita gente, é o que funciona. Se a gente quer que a igreja cresça, não é contra o crescimento da igreja, saudável. Gente ouvindo a pregação, se convertendo de verdade, indo aos pés de Cristo. O Espírito transcendente não é contra, a gente deseja e deve orar pelo avanço do reino. Nós devemos desejar isso. Mas é diferente, irmãos, da gente entender que a gente não deixa a Bíblia de lado, a Bíblia não é suficiente. Vamos ver as técnicas do marketing. Nada contra usar, como eu estou dizendo, mas não como a base última. Nada contra a igreja, aqui a gente está usando a internet, usar a rede social. Não vejo problema nisso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes as pessoas querem trazer para o culto que dá resultado sem querer ver se é bíblico isso. Sem querer ver a base bíblica. Então, para nós, uma igreja bíblica é a teologia e não a filosofia pragmática de crescimento numérico, que é a base para o culto, é a Bíblia, é a teologia. Não é qual é o culto que vai encher mais de gente, a igreja. Qual é o culto que, se fizermos aqui, as pessoas vão, né, vai ter interesse. Embora é sutil isso, irmãos, porque é claro que nós queremos que as pessoas se interessem, mas pelo Evangelho, pela verdade, por aquilo que é bíblico. É porque às vezes as pessoas entendem, né? Não é que a gente queira ser estraga prazeres, porque nós precisamos ser fiéis a Deus na adoração. Não é que a gente não possa ter depois do culto um cafezinho, uma comunhão. Tem a escola bíblica, que tem a questão de ter as classes, outros momentos de confraternização, sociais, acampamentos. Não é que a igreja não possa ter momentos que entre aí o social, até mesmo o entretenimento, reuniões para nos divertirmos. Não há problema disso. Porém, como instituição religiosa, como igreja de Cristo, com relação ao culto, nós devemos entender o zelo da palavra. Ele deve ser bíblico. Certo? Então, há uma pressão muito grande, né, sobre nós, igreja, sobre os pastores também, com relação ao crescimento pragmático, crescimento sem irmos aqui para a Escritura. E as pessoas vivem muito de aparência hoje. Então, as pessoas às vezes vão para uma igreja porque ela parece ser uma igreja, é grande, tem muita gente, tem muita coisa agradável. E muita gente está em igrejas por causa de aparência. De coisas, de técnicas pragmáticas, de técnicas psicológicas para manter pessoas na igreja. E tudo parece ali, tem aparência de igreja, mas parece que guardaram a Bíblia em casa e não prega a Bíblia. Não ensinam as Escrituras. Não tem nada de bíblico ali. E as pessoas estão ali, irmãos. E quando vier o problema, a crise, a dificuldade, esse outro evangelho, essa doutrina fraca, não vai sustentar essa pessoa. Ela vai ter crise, ela vai entrar em parafuso, ela vai ter esquizofrenia, porque ela está sendo ensinada uma realidade, um evangelho falso, e quando ela enfrentar a verdade, quando o mundo vier e golpear, ela não vai suportar. Não vai ter força espiritual para enfrentar
que a vida aqui é de cruz, de dificuldade, de lutas. Então, nós temos que entender isso, irmãos, que nós não devemos desejar apenas um crescimento e estar prejudicando as almas com esse crescimento. Ou, né, porque, não, pastor, mas não quer dizer que... Mas uma negligência já prejudica. As pessoas precisam ouvir a palavra. Então, um culto em que a palavra... na liturgia do culto, a palavra é o último lugar e o menos tempo possível. Isso é triste, irmãos. E é muito comum no meio evangélico isso. Como vamos ver aqui, né, e a importância dos meios de graça, da pregação da palavra. Então, na tradição reformada, os crentes geralmente aderem ao chamado princípio regulador do culto, que declara que nós devemos fazer o que está prescrito na Bíblia. Então, Nadab e Abiú deviam fazer no culto lá do Antigo Testamento o que Deus ordenou. Né? Deus revelou o modo como Ele quer ser adorado. E esse princípio reformado resguarda o culto das inovações do coração humano. Irmão, se você não tiver um princípio, uma ordem, uma regra, se for cada um fazer como achar melhor, o cristianismo, a igreja vira uma confusão sem tamanho. Cada um vai fazer do seu jeito. E é o que está acontecendo no meio cristão. Né? Uma variedade absurda de estilos de culto, de novidades no culto. Né? Podemos até dizer fogo estranho diante do Senhor. O pessoal brincava, né? Não sei se era sério isso. E antigamente tinha até aqui na igreja tinha aqueles projetor antigos, né? Até tinha aqui, a gente até ia doar, né? Aí o pessoal daquelas igrejas vem diz que aquilo ali era fogo estranho, né? Data show, não. Isso aqui é circunstancial. Isso aqui não deixa de ter o culto, isso aqui a gente projeta para os irmãos cantarem no domingo. Mas se não tiver, a gente canta todo jeito. Adora ao Senhor. Né? Então, fogo estranho não é esses elementos. Embora, tem aqui mais na frente um slide que vai falar sobre isso, do teste da catacumba. Se a igreja fosse perseguida e tivesse que adorar nas catacumbas, que nem os crentes da igreja primitiva, como é que seria o culto lá? Seria atrativo ao mundo? Seria cheio de pompa, de parafernália, de glória? Não, seria um monte de crente orando, cantando, ouvindo pregação e partindo o pão. Assim, não ia ter coisa linda aos olhos, né? Aquelas luzes. Não ia ter nada que atraísse aos olhos. Então a gente tem que lembrar disso. Né? Porque pode ser que aconteça, da gente precisar cultuar sem nenhuma parafernália, né? Eu falo parafernália, mas assim, a gente precisa, né? Não é que isso aqui não é elemento do culto, é circunstância. A gente usa esse lugar, esses instrumentos aqui para nos dar apoio, mas isso não são elementos, porque o culto acontece. Né? Era mais difícil, né? Na época de Spurgeon tinha um seminário, né? E aí muita gente estudava no seminário do Spurgeon, né? Pregador batista, príncipe dos pregadores. E ele fazia um exame dos candidatos. Quando ele via que o candidato tinha problema de pulmão fraco, não tinha muita voz, em muitos casos, ele desencorajava aquele candidato a fazer esse seminário. Porque não tinha caixa de som na época de Spurgeon. Não tinha caixa de som, não, amigo. O pastor tinha que todo mundo ficar calado no culto. A gente esquece isso, irmãos. Porque tem muita coisa que surgiu, né, que é bem artificial, e a gente esquece disso. Então imagine que tinha que ter uma reverência muito grande do culto. Porque o pastor, se alguém ficasse conversando na hora do culto, todo mundo ficasse conversando, ninguém ouviu o pregador. Porque não tinha caixa de som. Eles tinham lugares com acústica, né? Aí o pastor tinha que ter voz. Então,
ele entendia que se o indivíduo não tivesse uma boa capacidade de fala, ele era um indício de que ele não tinha vocação, né, para o ministério. Está nos livros dele, Lições aos Meus Alunos, né, que são palestras que ele dava para os estudantes lá do seminário dele. Então, por que é que devemos então condenar e proibir esse culto ilusório? Certo? Porque, irmão, se cada um fizer o que gosta, o seu prazer, certo? É uma confusão. Isso vai contra a soberania de Deus, certo? Então, se o homem for deixado livre, ele vai se desviar. Ele vai fazer o que é errado, certo? E depois não tem fim. Eu acho que esse slide aqui eu estou lendo, ele tem a ver, mas ele ficou perdido aqui no meio. Era do estudo passado. Peraí, vamos seguir, pronto, é aqui. O segundo mandamento reforça o princípio regulador do culto. O que é que o segundo mandamento diz? E eu desejo pregar os 10 mandamentos aqui. Na igreja também dá estudos ou pregar o tipo. Quando Deus diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. O que é que Deus está dizendo? Não faça imagem. Que os pagãos adoravam por meio de imagens. Está dizendo, eu não quero ser adorado desse jeito. Ah, Senhor, mas é uma imagem, não é o Senhor, vai só representar o Senhor. Não estou dizendo que a imagem é o Senhor, é só... Deus diz, não faça imagem. Não faça. Não as adorarás, nem se for a minha imagem, que não pode fazer. Os pagãos usam imagens para cultuar, e Deus não faz. Então Deus disse como ele queria ser adorado. Então, por mais que tenha boa intenção, não, mas vamos colocar. O pessoal não sabe ler, vai entender melhor. Se a gente colocar aqui um crucifixo com Jesus pregado nele, as pessoas vão ver o sofrimento ali e vão entender melhor. Irmãos, não é o método que Deus escolheu. A desculpa da igreja romana é essa, né? Que as pessoas não sabiam ler. E aí elas colocavam... Eu fui lá em Olinda uma vez, e em várias igrejas católicas lá, né? Históricas, né? Da era colonial. Aí é cheio de quadros assim. Lá em Fortaleza também, na catedral, tem os vitrais. A catedral lá. E tem todos os apóstolos nos vitrais. É bonito quando bate a luz de fora para dentro ali, pelos vitrais, é um negócio lindo. Bonito mesmo de ver. É muito bonito a catedral. Mas são imagens que Deus não nos ordenou ter no culto. Não é conforme a palavra de Deus. Ao comentar o segundo mandamento, os teólogos do Westminster escreveram: os pecados proibidos no segundo mandamento são inventar, aconselhar, ordenar, usar e aprovar de algum modo qualquer culto religioso não instituído pelo próprio Deus. Qualquer coisa que não esteja na Bíblia, que Deus não instituiu, que não tenha base bíblica. Então, para nós, a reforma voltou ao culto simples do Novo Testamento, de Atos, da Igreja Apostólica. A reforma estava num contexto em que a Igreja de Roma tinha muita beleza externa, muita parafernália, acréscimos ao culto. E a reforma retornou à simplicidade das Escrituras. E o princípio é que nós não devemos inventar, aconselhar, ordenar, usar qualquer coisa no culto não instituída pelo próprio Deus. O culto deve ser regulado por Deus, pela sua palavra. Nenhuma consciência deve ser obrigada na cerimônia do culto a nada a fazer de mais ou de menos, senão o que Deus exige na sua palavra. Eu não posso pedir assim, irmãos, na hora do culto, passe aqui debaixo desse portal, você vai receber a bênção. Né?
venha se arrastando aqui, se ajoelhe, venha de joelho aqui e vá 10 vezes aqui de joelho. Não, são coisas que a Bíblia não instituiu, irmãos. Certo? São coisas que não têm base bíblica. Assim, a liturgia que inclua, por exemplo, que falam de culto, estou dizendo que em outra ocasião, com outro propósito, né? Mas na liturgia, o autor diz aí no livro, que inclua, por exemplo, teatro, acender velas no advento, cantar um hino patriótico, cantar um hino nacional no meio do culto. É pedir aos adoradores que participem de elementos de culto não prescritos por Deus na sua palavra. Nada contra a arte, contra a apresentação artística, o teatro. Ir ao teatro, já fui lá em Fortaleza, era incentivado quando era adolescente, criança, falava, não, vá ao teatro. Né? Eu fui lá, tem o Teatro José de Alencar, vi lá pessoas apresentando, só tocando aquele piano, né? Piano de cauda, mulher cantando lá aquela voz de ópera maravilhosa, aquelas vozes lá no teatro, sem microfone nenhum, e aquela acústica, né? Você vendo aquilo ali. Então, isso é maravilhoso, irmãos, mas no culto, né? No culto do Senhor, não pode, né? A igreja ela coloca tudo isso, várias apresentações, teatro, no culto. Isso distrai, além de não ser bíblico, né? Deus não institui, acaba que soterra aquilo que é bíblico do culto. Que às vezes tem a pregação ali, depois, mas né, fica ali, coisa mirrada, né? Porque tem tanta coisa de apresentações ali, que acaba que o culto fica uma coisa estranha, né? Um fogo estranho aí. Então, o crente bíblico, né, reformado, ele vai querer cultuar simples. O que a Bíblia disser para ele fazer, ele vai querer fazer. Mas alguém pode dizer assim, isso aí é um radicalismo do maior do mundo. Né? E a gente sabe também que, mesmo na nossa igreja presbiteriana, nem todos seguem o princípio regulador do culto. Então, o pastor que aplica o princípio regulador do culto é um radical, né? E as pessoas muitas vezes acham que é um exagero. Porque a ideia evangélica, né? A ideia evangélica muito comum é que o culto é um momento de liberdade, de extravasar. E de liberdade, você é livre, né? Adoração extravagante, de liberdade, de deixar o Espírito agir no sentido, né, de você... Sei que os irmãos entendem, né, quando a gente fala essa liberdade nesse sentido aí. Só que esse é um entendimento de liberdade, né, que não é um entendimento bíblico. Nós somos livres, irmãos, da escravidão do pecado, da condenação da lei. Nós somos livres para adorar a Deus de maneira bíblica. Aí o autor diz o seguinte, imagine um jogo de futebol no qual cada jogador está autorizado a criar suas próprias regras. Aí alguém pode dizer assim, não pastor, mas no jogo de futebol tem o jogador que dá um drible, ele faz do jeito dele, mas ele está debaixo das regras, ele pode fazer o que ele quiser debaixo das regras. Ele pode dar um chapéu, ele pode dar uma bicicleta, ele pode... Mas ele tem que fazer dentro da regra. Então, nós somos livres para adorar a Deus, mas existem princípios. Dentro daquilo que Deus estabeleceu, nós temos uma certa liberdade. É por isso que eu disse no estudo anterior, que na IPB não vem uma liturgia pronta para a igreja. Então a gente pode orar e o pastor tem um preparo, então ele prepara ali. Então ele é livre, mas usando os elementos do culto. É livre dentro daquilo que Deus diz que tem que ser feito. Então, há um princípio de que liberdade é esse negócio litúrgico, né? Esse estilo de culto solene, litúrgico. Então, as pessoas vão entender, em geral, que
isso vai contra essa coisa mais livre do culto. Né? E claro, irmãos, que nós devemos estar diante do Senhor com alegria, né? Com temor, mas também com alegria. E estamos aqui porque somos livres para adorar a Deus. Mas, não sei se os irmãos captam aí, existe essa tensão aí, porque há esse conceito de liberdade. Então, se solte na presença de Deus e aquela coisa, né, a ênfase. Claro que o Espírito Santo opera no culto, na pregação, ele quebranta, ele converte, ele ilumina, ele santifica. Mas há aquela ideia de que a ênfase no Espírito Santo no sentido dessa experiência, dessa liberdade aí, e que, na verdade, é uma influência carismática. Né? Uma influência carismática no meio evangélico, e que, por isso que as pessoas, quando vêem um culto presbiteriano, um culto reformado, elas estranham muito, e não querem, não gostam. Né? Então, quem vê assim, acha que... Né, o pessoal acha que parece uma missa, né? Sei lá. Parece que é católico, né? Não é. Somos católicos, né? Não romanos. O culto bíblico é centrado em Deus e não no homem. É outro ponto aí, né? Então, você pare para pensar. Você acha que, ele diz aí, né? Você acha que Moisés ia chegar no povo ali, no povo ali de Deus, no povão de Deus ali? Aí chegava para um da tribo de, de Benjamim. Aí perguntava, e aí, como é que vocês aí em Benjamim querem cultuar a Deus? Qual a opinião de vocês aí? Como é que é o melhor modo aí? Aí chegava para outra tribo lá, que eles estavam separados geograficamente também, né? Ia lá na outra tribo, Azer, Naftali, outras tribos. E aí, como é que vocês acham que a gente deve adorar a Deus? Ou então Paulo, ele diz aí, né? Imagine Paulo batendo as portas em Éfeso e perguntando aos incrédulos de que maneira a igreja poderia realizar um culto mais atraente. Vamos perguntar para as pessoas que não creem em Deus o que é que elas gostariam de ver na igreja, no culto. Parece loucura isso, né? Quando a gente para pensar, mas é isso que a igreja faz. É isso que fazemos. É isso que a gente fica pensando, porque a gente é de uma cultura pragmática, de dar certo. Então, a gente fica pensando nestas coisas. Mas, irmão, se você no culto tem leitura bíblica, tem pregação, coisas que vão contra a carne. Você está lendo ali um salmo, tem uma oração imprecatória, o visitante está ali. Vendo, né, o Salmo 137, que é aquela oração de pegar os filhos dos babilônios e despedaçar contra a rocha, né? É a palavra de Deus. Então, né, essa coisa de querer perguntar, tornar o culto atraente, agradável, se você for à Escritura, a Bíblia é algo absurdo. Mas é isso que a igreja evangélica tem feito. Então, cada vez mais estudos são feitos, usando da sociologia, da psicologia. Estudos são feitos para poder tornar a igreja atraente. Certo? E o que é que acontece com isso aí, quando faz isso? Confusão sobre qual é o objetivo do culto. Então, as igrejas se tornam sensíveis aos interessados. O que é que os interessados, as pessoas que vão vir à igreja, vão pensar, né? E por mais que isso pareça bem intencionado, né? Às vezes parece até bem intencionado, você querer pensar no incrédulo, né? Porque você quer ganhar essa alma. Então parece até uma boa intenção. Certo? Porém, irmãos, nós devemos ser sensíveis com o que Deus... A maior sensibilidade é o que é que Deus... Como é que Deus está recebendo esse culto que não é bíblico, que está indo contra a santidade dele. Então, nós devemos ser sensíveis a Deus no culto. Porque o culto é para Deus. Isso aí é um chavão que está sendo aí
O pessoal tem cheio de meme na internet, né? Você foi no culto e não gostou, não era para você, era para Deus. Tem uma afinidade aí, vocês vão esbarrar, todo mundo vai ver esses memes aí na internet, né? Mas em amor, né? Que às vezes é meio bruto isso, mas é isso mesmo. Nós estamos muitas vezes sensíveis ao que as pessoas vão pensar quando vierem à igreja, mas a questão é, e Deus? Ele é o dono, o culto é para Ele. A igreja é dele. O Senhor disse a Israel que quando Ele eliminasse as nações diante de Israel, para as quais vai para possuí-las e as desapossares, e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti. E que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Deuteronômio 12, 29 a 30. Não era para Israel ficar olhando o culto dos pagãos. Como é que o pagão cultua? Ah, mas lá o culto pagão está lotado. Cheio de gente lá. Mas não é, irmãos, para nós ficarmos olhando o culto daqueles que não estão servindo a Deus. Não estão debaixo da autoridade do Senhor, da sua palavra. Então nós somos convocados a adorar da maneira prescrita por Deus, não de acordo com desejos cambiantes, né, que mudam, e caprichos mutantes da cultura incrédula. Então, toda hora é uma moda. A cultura, toda hora é uma novidade. É de um jeito diferente, é uma novidade diferente. Se cultuarmos segundo o Espírito de Deus e a sua verdade, o nosso culto será o objeto do nosso culto será o próprio Deus. O objeto do culto, o alvo do culto é Deus, não o homem. O nosso culto deve ser centrado em Deus. Fazer algo diferente, né, colocar outra coisa no centro do culto, outra autoridade. E é idolatria. Né? Então há um culto centrado no homem e há um culto centrado em Deus. Certo? E o nosso propósito é que o centro do culto seja Deus. Certo? E enquanto fazemos isso, né, Deus... Irmãos, o culto bíblico, quando a pregação ali, a ênfase na pregação, tanto os crentes são edificados, e nós temos que crer que um culto simples, quando você está lendo a Bíblia, a pregação está sendo fiel, irmãos, o eleito, aquele que é incrédulo, que está sendo evangelizado, sendo um eleito, Deus vai quebrantar o coração dele. Deus vai tratar com ele sobre a verdade. Vai humilhar, vai transformar. Então a mesma palavra que vai santificar o crente, que já é crente, que já congrega, aquele visitante, num culto onde está lendo a Bíblia, está cantando a Bíblia, está pregando a Bíblia, a palavra de Deus é meio de graça. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a gente tem que crer nisso, não no pragmatismo, não em técnicas humanas. Então esse visitante, Deus, o Espírito, vai operar na vida dele, porque esses são meios de graça, e não outros, né, que Deus não estabeleceu. Deixa eu só ver como é que está aqui a transmissão aqui. Está tudo ok? Aparentemente sim, né? Boa noite a todos os irmãos. Então vamos seguindo aqui. Aparentemente está funcionando. Ok. O culto bíblico é dialogal. É um diálogo entre Deus, é um encontro entre Deus e o seu povo, e um diálogo. E não é uma conversa de mão única. Então, se você diminui a pregação, porque na verdade assim, a leitura também, Deus fala pela leitura, nós respondemos com louvor, Deus fala pela palavra. Mas se você coloca só elementos humanos ali, isso também diminui esse aspecto dialogal. Deus fala ao seu povo reunido pela sua palavra, na leitura, na pregação, nos sacramentos, e o povo responde
com orações, invocação, confissão, oração pastoral, as contribuições, dízimos e ofertas, cânticos de salmos e hinos e a confissão de fé, que nós não fazemos, né? Tem igrejas que eles recitam o credo, às vezes, a confissão de fé, não é a nossa prática, né, aqui. Então, o culto é esse diálogo, né, entre Deus e o seu povo. Então, nós participamos do culto no canto congregacional, nas orações, a gente ouve e dá o amém. Então, tudo isso participamos, sim, da adoração corporativa. O culto bíblico é simples. Vá à Bíblia, que é o que a Reforma fez. No Antigo Testamento não era simples, né? Era dificílimo o culto, cheio de sacrifícios, rituais, etc. Porém, no Novo Testamento, né, é simples. Em Atos diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja a ênfase nos meios ordinários de graça. Doutrina, comunhão, partir do pão, orações. Os meios de graça, né? Deus usando esses meios para santificar o seu povo. Então, os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Breve Catecismo de Westminster. Então, o culto que não é fraco na palavra, na leitura, não há um preparo, as pessoas não querem ouvir Deus falando, não tem paciência, né? Então, esses são meios que Deus usa para nos santificar e salvar também pecadores. Então, irmãos, as liturgias protestantes e reformadas eram muito simples, com a centralidade na leitura, na pregação, na oração e nos sacramentos. Então, os reformadores tiraram todo o excesso e eles ficaram com aquilo que era mais simples. Isso era o oposto da igreja romana. E também do culto contemporâneo, cheio de tecnologia de ponta, etc. E o culto reformado é simples. Então, na igreja romana, tinha o canto gregoriano, grandes corais, né? E nada contra no sentido de que o coral ele ajuda a cantar, e nosso canto deve ser congregacional, mas o povo não cantava. Às vezes a língua era em latim, o canto era numa língua outra, não havia participação, né, da igreja, das congregações. Na verdade, a missa toda era em latim, né? O sacerdote ficava de costas, né? E alguém já disse até que, como o povo nem sabia latim, o cara podia até estar falando qualquer coisa lá, e o povo até achar que era latim mesmo e nem ser. Porque tinha muita gente acomodada ali que nem estudava mais o latim, muitos padres ali que tinham o cargo, recebia aquele cargo, ganhava o salário e só por uma questão de cargo público mesmo, ocupava ali aquelas funções. Então, o Payne, ele diz aí que um ex-professor dele comentou que as nossas cerimônias deveriam ser simples o suficiente para serem aprovadas no que ele chama de a prova das catacumbas, né, que eu já falei. Então, às vezes, irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque faltou energia, né, no culto, domingo. Tem gente que já não se sente bem, porque está faltando energia no culto. Nós estamos, se faltar energia no culto, não tiver o som, a música, o acompanhamento musical, o culto continua. Não tinha energia não, há pouco tempo atrás. Energia não tinha, energia elétrica, não tinha data show, caixa de som. O instrumento existia já, né? Eram os instrumentos acústicos. Né? Nós não temos, o que temos hoje é mais a violão, né? Que é acústica, a bateria. Mas eles não tinham instrumental, assim, aparelhos, assim. Então, assim, veja que o culto era simples, ele acontecia. Né? Então, será que... E digo uma coisa para os irmãos, viu? Uma igreja
temente a Deus, fiel, que se reúne e canta com alegria, congregacionalmente. O povo canta mesmo. Não precisa, mistura as vozes, o povo canta. É muito bonito o canto, a capela, bem, as pessoas cantando de coração ao Senhor. E muitas igrejas, historicamente, era assim, não tinha outra maneira. E a gente, às vezes, assim, o nosso sentimento foi acostumado a usar essas muletas. Então, só é bênção se tiver toda aquela coisa, aquela coisa worship, aquela adoração. E muitas das pessoas têm a visão do culto, parece mais um show. E aí a gente acaba achando enfadonho o culto simples, o culto aí que é mais, que é um culto bíblico, bem simples. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado com isso, porque a gente é influenciado por tanta coisa e nem percebe. O culto bíblico expressa na totalidade da vida. Aqui ele vai falar de uma desculpa que é dada. É verdade que toda a nossa vida é um culto? É verdade. Paulo diz em Romanos 12, verso 1, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Existe um culto da vida? Existe. Tudo é para a glória de Deus? Tudo é para a glória de Deus. Irmãos, isso não anula o culto, dias de culto que Deus estabeleceu no Antigo Testamento e no Novo, o dia do Senhor. Isso não anula o culto público, a reunião do povo de Deus. Somos chamados a adorar na vida, sim, mas também em momentos especiais, separados. Porque tem muita gente que você vai visitar, o pastor, o presbítero, o diácono, aí não vem à igreja, não quer vir à igreja de jeito nenhum. Aí sabe o que ele vai dizer? Não, pastor, mas eu cultuo a Deus toda hora. Aqui em casa, eu estou toda hora orando. Tem culto aqui na minha casa. E eu sei, irmãos, que a gente está numa pandemia e tem pessoas que não podem mesmo vir à igreja. Tem a questão dos transportes, tem a questão de grupos de risco. A gente entende isso. Não estou falando dessa situação que estamos vivendo no momento, mas isso é muito comum a gente ver. Você vai visitar a pessoa e ela tem aquela visão de que tudo é culto. Então ela não precisa congregar. Ela não precisa vir à igreja. Ela não precisa estar domingo na igreja. Porque ela confunde essas coisas. Tudo é para a glória de Deus. Mas Deus estabeleceu dias de culto. É só ler a Bíblia que a pessoa vai perceber isso. Então muita gente tenta justificar a ausência do culto no domingo. Não, mas toda a minha vida é um culto. Então não preciso estar no culto no dia do Senhor. Elas dizem que podem adorar a Deus no dia do Senhor, e aí é pior, ele vai dizer que um caso pior. Ele vai dizer que tem gente, não, tudo é culto, então, se eu estou assistindo futebol no dia do Senhor, eu estou cultuando a Deus, estou fazendo para a glória de Deus. Então eu não vou para a igreja, mas eu estou lá, para a glória de Deus, assistindo lá o futebol. Esse tipo de declaração não se fundamenta na Escritura. Isso se fundamenta no desejo de cada um servir a Deus do seu jeito. Cada um quer servir a Deus do seu jeito. Não quer se submeter ao padrão de Deus, à Escritura, ao que Deus nos diz que tem que ser. E esse princípio também despreza os meios de graça. Então sua vida é para Deus, Deus abençoa na oração particular, então Ele abençoa. Mas os meios de graça especiais, especialmente estão relacionados ao culto, à pregação. Deus abençoa a comunhão no culto público. Então, um crente, ele não vai ficar com essas desculpas, ele quer crescer na graça, no conhecimento, e ele vai querer adorar a Deus no culto público. Certo? Com a igreja reunida, O ponto 6 o culto bíblico é reverente. Ele diz, é inútil vasculhar na Escritura em busca do tipo de adoração informal, descontraída que há em tantas igrejas hoje. Se você vai à Bíblia, como é que os anjos adoram? Lá em Apocalipse,
Lá diz lá como é que vai ser, né? Então você não vê esse culto descolado, né? Esse tratamento com Deus, né? Irreverente. Você não vê isso na Bíblia. Você vê temor, alegria com tremor. Alegrai-vos nele com temor. Certo? Então, ultimamente, ele diz aí, desde a última metade do século XX, há um culto informal que é dominante. Certo? O que domina é um culto mais informal. E a atitude séria e reverente é considerada desnecessariamente formal e enfadonha. Então, o culto reverente, litúrgico, isso é enfadonho. Isso é desnecessário. Porque as pessoas estão acostumadas com algo mais irreverente mesmo. Mais informal, tal. Elas não têm aquele comprometimento, né, de vir à igreja nessa questão espiritual. Então, irmãos, quando você começa a entender o que eu estou dizendo aqui, se o Espírito lhe iluminar para você entender essas coisas, quando você chegar num lugar que as pessoas não... Você percebe na hora. Isso quebra até, assim, não é misticismo, não. É a questão de que a gente crê numa piedade, numa espiritualidade. É porque existe uma espiritualidade com ênfases, né? Emocionalistas errados, mas existe a piedade, a espiritualidade, a experiência com Deus. Existe, nós cremos nisso. Você pode, um culto simples, né, reverente, litúrgico, sentir a presença de Deus grandemente, quebrantar na presença do Senhor, não há problema quanto a isso, chorar e tudo mais, né? Ser quebrantado. Então, todos os cultos vistos na Bíblia, e citando Hebreus mais uma vez 12, ele diz aí, devemos adorar a Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Certo? Então eu encerro aqui o último slide, e aí quero ver se os irmãos têm dúvidas, perguntas. 8 horas aí também, né? Já é o nosso horário. Então vamos aí ver na internet e aqui também. Alguém alguma dúvida, alguma pergunta, alguma participação dos irmãos? Irmã Elda, Mônica, Graça e Paz, Romeu, Magnólia, Irmã Zuleide, Dejane, Irmã Lúcia, glória a Deus. Alguém, alguma pergunta? Aqui na internet não tem. Se não tiver, 1h08 de transmissão, nossa aula, né? Um tempo razoável, bom aí. Então os irmãos entenderam, né? Então, irmãos, orem sobre isso, certo? Orem, recebam essa palavra. Eu digo aos irmãos de coração, certo? Eu ensino, eu creio nessas coisas, sou presbiteriano, ensino por uma questão mesmo de entender que é melhor, é bíblico, né? Não é algo de contra outras igrejas, outros irmãos que têm outras perspectivas. Né? A gente acaba criticando o culto contemporâneo, acaba trazendo críticas, né? Mas o meu desejo não é afastar, o desejo é que a gente entenda, né? E que as pessoas entendam melhor essa questão, né? E a nossa igreja também. Então, se não há perguntas, vamos orar e encerrar orando aqui o nosso estudo. Senhor, nosso Deus, louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor em toda a terra, na tua igreja. Ó Deus, nos instrui, ó Pai, nessas verdades. Ajuda a tua igreja a entender o teu propósito para a comunhão dos santos, para o culto público. E nos ajuda, ó Pai, a nos submeter não a homens, não a tradições, gostos de homens, opiniões de homens, mas que o Senhor nos conduza como igreja, a nos submeter ao Senhor, à tua palavra, não meramente para criticar outros grupos, outras igrejas, não é esse o propósito primário, mas é agradarmos ao Senhor,
Infelizmente, em meio à confusão dos nossos dias, nesse assunto, acabamos por ter que expor os erros, os distanciamentos, mas tem misericórdia, Pai, de nós, daqueles que ainda não entenderam o culto bíblico, e também não nos deixa ficar só na forma externa de um culto bíblico. Nos dá reverência, nos dá nos preparar, nos dá uma atitude piedosa, espiritual. Ó Deus, vir à igreja para servir ao Senhor, ser edificados, santificados, ó Deus, na Tua palavra. Assim, usa essa igreja, abençoa cada irmão. Toda glória seja ao Senhor, ó Deus. Em nome de Cristo oramos, gratos. Amém. Irmãos, nós encerramos aqui a transmissão. Vou desconectar aqui, os irmãos estão aí online. Deus abençoe. E até uma próxima oportunidade. Os avisos, irmãos, já sabem. Sábado, a reunião do presbitério. Domingo, culto pela manhã, ordenação de oficiais e posse. E o estudo à noite, às 18h30. Então, Deus abençoe. Aqui, vou desligar aqui.